Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, nesse estudo relacionando o Antigo e o Novo Testamento sobre a ótica, sobre o olhar da doutrina espírita, sobre o olhar, a perspectiva do Consolador prometido por Jesus, para relembrar suas palavras ao mesmo tempo em que aplicamos e desenvolvemos a lei divina sob o olhar da instrução dos benfeitores espirituais inspirados pelo nosso amado Mestre. Dando sequência ao estudo das cartas de Paulo, o nosso olhar especial aqui é para a carta de Paulo aos Romanos, nossa série Romanos, verso a verso. Hoje trataremos a respeito do segundo capítulo, especificamente olhando para o verso 27. Romanos 2, verso 27. Convido desde já, você que está aí na sua casa, onde quer que você se encontre nesse momento, fora dela, seja através da tua Bíblia física, do livro que você tem em casa, seja olhando para o teu celular, para o teu aplicativo, sem problema. Independente da tradução, nós vamos olhar aqui a essência do texto. A minha tradução é João Ferreira de Almeida. Esse verso 27 é transcrito por ele no ensino do apóstolo Paulo da seguinte forma: E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Essas são as perguntas retóricas feitas pelo apóstolo nesse ensino do verso 27, no segundo capítulo da carta aos Romanos. Comunidade Roma, que já vimos aqui nos nossos estudos anteriores. Só lembrando, gente, todo o estudo de Romanos verso a verso, os demais conteúdos do V de Jesus estão disponíveis tanto na página do Facebook quanto no canal do YouTube. Basta digitar lá NEP V de Jesus. Com relação à série Romanos verso a verso, cada um dos trabalhos aqui de reflexão, de comentários, se encontram devidamente gravados por lá. E o que temos visto até aqui, essa comunidade de Roma, uma comunidade mista, que, portanto, tinha, estando na capital do Império, sim, pessoas de fora de Israel, portanto, de outras nações, que vinham com usos e costumes diferentes das tradições judaicas, eram muitos deles cultuadores antes de deuses estranhos, se vem diante da mensagem do Evangelho, vence na condição de homens mudados, homens que vão ser renovados à luz dessa mensagem, mas não deixaram de ter as experiências anteriores que impactaram suas emoções, impactaram suas mentes, as suas vidas, os seus relacionamentos e chegam com as suas dúvidas. As comunidades, aqueles agrupamentos, né? Lembrando, estamos falando aqui do primeiro século da era cristã, não tínhamos ainda edifícios erguidos, chamados de igrejas, eclésias, né? Como vamos encontrar no texto grego. O fato é que esses agrupamentos eram reuniões domésticas. É lá que os cristãos se encontravam. E como eu disse aqui, uma comunidade mista em Roma, portanto ali com pessoas de variadas nações e também judeus convertidos à mensagem de Jesus que se encontravam na capital do Império. E dentro dessa comunidade, Paulo já descreveu aqui que temos, naquele pequeno grupo, uma amostragem do que temos na humanidade toda. Por quê? Todos nos encontramos debaixo da mesma condição.
Espíritos imperfeitos, temporariamente afastados de Deus pelas nossas livres escolhas, que neste caso foram escolhas em oposição à lei natural, à lei divina. Se a lei nos ensina justiça, amor e caridade, temos respondido com frequência com egoísmo, vaidade e orgulho. E Paulo está dizendo que esta é a condição da totalidade do gênero humano. Com exceção, toda regra a sua exceção, com exceção daquele que aqui veio uma única vez, na condição de um representante direto de Deus. Por isso ele é nomeado de Cristo, ungido, o abençoado. Este que veio junto de nós há mais de 2 milênios, nomeado como Jesus, o homem de Nazaré, é o nosso referencial. É, como diz a doutrina espírita, o modelo, o guia. Aquele que, portanto, serve como referência central sobre o que é ser um filho de Deus, cumprindo a sua vontade integralmente. Veio, viveu conosco, exemplificou, testemunhou a verdade de que ele era portador. E por isso, em todas as eras, seu nome é lembrado e relembrado, porque fora o único que vivera essa condição junto de nós. Mas nos conclama, nos chama, nos convoca a sair do estado de desobediência que nos encontramos para este reencontro com Deus, nosso Pai. A condição que está sendo transcrita para a gente, nesse verso 27 do segundo capítulo da carta aos Romanos, vai tratar aqui sobre um aspecto cultural e religioso entre os judeus, que era a circuncisão. Já fizemos referência aqui ao sentido e significado em estudos anteriores, mas retomamos aqui para recapitular e colocar todo mundo no mesmo sentido de entendimento. A circuncisão tinha o significado de uma marca de pertencimento do povo de Israel, como povo eleito de Deus. Essa era a visão religiosa das tradições judaicas para o povo de Israel. O homem, portanto, era circuncidado ao 8º dia de vida, criança. E aquele menino era então visto como um pertencente à aliança que Deus estabelecera com Israel. Essa aliança ela não é negada na doutrina espírita. Kardec vai mencioná-la no capítulo 18, no item 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai tratar sobre os muito chamados, poucos escolhidos. Ele vai dizer que Deus estabeleceu Israel como foco central de onde deveria se derramar a luz para alcançar o mundo todo, triunfar do paganismo e dar a Abraão, primeiro dos grandes patriarcas hebreus, dar a Abraão uma posteridade, uma descendência tão numerosa como as estrelas do firmamento. Estas estrelas simbólicas do texto de Gênesis 15, verso 5, aqui mencionado pelo próprio Allan Kardec através de sua escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, faz referência a todos aqueles que, saídos de povos, línguas e nações mais diferentes em toda parte do mundo, abriram seu entendimento e seu coração à boa nova, à boa notícia, à presença de Jesus conosco, a nos renovar, a nos transformar, a modelar a nossa mente,
para fazermos este caminho de retorno a Deus. Esta é a explicação da razão e do porquê do Evangelho no mundo. Agora havia essa tradição religiosa, esse ato exterior, que era ali o corte do prepúcio no órgão genital masculino, essa era a circuncisão. E o que Paulo está questionando aqui é o seguinte: ora, os pagãos fora de Israel, os que estão fora de Israel, não têm essa marca. Por conta disso, então, por não terem a marca exterior em seu corpo, não pertenceriam à aliança com Deus? Por não terem um sinal externo desta relação que fora da vontade do Pai estabelecer inicialmente com Israel, como diz Kardec, como foco central, principal, da onde deveria se derramar o inteiro. Os pagãos não têm esta marca, estariam eles, portanto, fora do projeto de Deus de regeneração da humanidade? O questionamento de Paulo aqui no verso 27 retoma esse raciocínio, ensinando, repetindo. E a incircuncisão, que por natureza o é, o que está querendo dizer aqui? É incircunciso, não tem a marca exterior em seu corpo. Mas por natureza, o que é isso? A referência clara de Paulo à lei natural, à lei divina. E como aprendemos na questão 621 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a lei divina está escrita, gravada em nossa consciência. Não é marca externa. Não é uma questão de cultura ou tradição, da etnia em que eu nasci. Pois se na consciência do incircunciso, daquele que não tem a circuncisão em si, se mostra, portanto, a lei divina e natural aplicada na sua vida e na sua ação no mundo, se é alguém que, portanto, vive de acordo com esses princípios, vive de acordo com estes valores, Paulo está dizendo, circunciso ele é. Ele tem a marca do pertencimento, da aliança com Deus em sua consciência. E aí faz a oposição. Olha para os judeus, para os de sua raça, para aqueles que pertenciam à etnia de Paulo, e vai dizer, se esse incircunciso, se este que está fora de Israel, cumpre a lei em sua consciência, pelo menos a ela, a lei se afeiçoa e nela se esforça, como diz o codificador Allan Kardec, para domar suas más inclinações, se assim o é, não te julgará, olhando para os judeus, porventura, a ti, que pela letra, pelo texto, porque foi primeiro falado pelos profetas, tradição oral. A oralidade foi o ponto em que nasceu a revelação divina entre nós, através dos seus profetas, dos seus mensageiros. Seja pela letra, por aquilo que ouviste, por aquilo que leste, que creste, que pela letra e circuncisão tu és transgressor da lei. Tu tens os textos sagrados, conhece Moisés e os profetas, sabe que há a promessa de Messias, que a aliança foi estabelecida de Deus, inicialmente com Israel, mas para alcançar todas as nações. Tu sabes de tudo isso.
falando com israelita, falando com o povo de Israel. Tu pertence a tudo isso. E ainda assim, de forma consciente e voluntária, tu és transgressor da lei, porventura, não te julgará diante dessa mesma lei aquele que, não tendo tudo isso, não teve profetas, não teve Moisés, não teve a letra da lei para ler, meditar, refletir, não tem a tradição religiosa, não tem a marca de pertencimento no corpo, não tem, mas é cumpridor da lei, no sentido de a ela se afeiçoar como único caminho para a sua transformação moral e espiritual. Será julgado por isso? Aquele que não sabe fez, tu que sabes transgride. Esta questão que Paulo está transcrevendo no ensino desse segundo capítulo, do verso 27 da carta aos Romanos, amados, se aplica tal qual lá no primeiro século da era cristã, aqui no século XXI, para cada um de nós, para mim e para você. Ah, mas eu não sou de Israel, não sou israelita. Eu estou do outro lado. Eu estou fora de Israel. Eu sou um gentil, um estrangeiro. Só lembrando, Moisés, os profetas, a lei, são descritos pelo próprio Paulo em suas cartas como pedagogos, condutores de crianças, crianças espirituais que temos sido. Mas com Jesus, a humanidade alcança um chamado à sua maioridade espiritual. E, portanto, não vale mais essa desculpa. Quando ele vem entre nós, e João Batista quer um laço a nos fazer olhar para as tradições dos antigos profetas, ele que fora primo de Jesus e anunciara que era aquele que deveria vir. É o Messias aguardado e prometido. E Jesus veio, viveu conosco. E ao estar conosco, dissera, o reino dos céus vos é chegado. Com a vinda de Jesus sobre a terra, inaugura-se um novo período existencial e evolutivo sobre o planeta. A partir daí não tem mais como nós negarmos que sabemos a expressa, manifesta vontade de Deus para nós. Porque Jesus falou, Jesus se relacionou, Jesus ensinou tudo aquilo que era da vontade do Pai que soubéssemos. Mas não para que isso ficasse aprisionado, trancafiado no nosso intelecto. Não basta mais dizer eu sei ou eu creio. É preciso ter a coragem de se esforçar num caminho. E o esforço aqui não é um esforço pelas nossas próprias ações e obras, desacompanhadas da ação divina. É uma ação conjunta. Nós com Ele, Ele conosco. Nós com o Mestre,
o Mestre nos conduzindo, com um rumo, com um objetivo, com uma finalidade, que é este nosso reencontro com Deus, que é a única possibilidade para suprir esse vazio existencial da criatura afastada de seu Pai. Amados, quando falamos que com Jesus alcançamos a maioridade espiritual sobre o planeta, é preciso assumir o compromisso. Além disso, temos um comprometimento, que é o nosso envolvimento pessoal em ser novas criaturas. Sair deste local de acomodação, que é a nossa mente trancafiada em sentimentos inferiores, que nos fazem mal e fazem mal àqueles que nos rodeiam. Casando aqui reflexões no nosso estudo, esse verso 27 do segundo capítulo da Carta aos Romanos, vamos trazer aqui referências para nos fazer pensar. No Novo Testamento, Mateus capítulo 12, verso 41, é Jesus a dizer, fazendo referência ao Antigo Testamento, e nós vamos encontrar essa correlação. Jesus dizendo, o povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está conversando lá, dialogando, como tantas vezes o fez, né? Com o povo de sua época. Mas as suas palavras não ficaram lá 20 séculos atrás, sem aplicação para nós. Ele faz referência aqui a um povo, o povo de Nínive. A região ali próxima hoje, geograficamente, né, próxima ao Iraque. Portanto, era um povo que não pertencia diretamente a Israel, não era um povo israelita. Portanto, uma nação de fora. E Nínive é descrita no livro desse profeta que é mencionado por Jesus, Jonas, no Antigo Testamento, ao livro do profeta Jonas, é descrito como um povo extremamente violento. Tanto que quando a voz espiritual chama Jonas ao seu trabalho profético e pede para que ele vá anunciar a mensagem em Nínive, Jonas quase foge e fica apavorado. E ao mesmo tempo, Jonas tinha aquele olhar, que é muito nosso, né? Aquele olhar condenatório, no sentido, Senhor, o senhor acha que Nínive tem jeito? Que os habitantes de Nínive têm jeito? Olha como eles são. Vou eu falar isso para eles? Que eles têm que mudar? Eles têm que ser nova criatura? Que a tua mensagem transformará a vida deles? Vou eu falar isso para eles? Sim. Esse foi um mandamento de Deus através das vozes espirituais de seus mensageiros para o profeta Jonas. Mas Jonas, no seu coração, não acreditava nisso. Pois Jesus está recapitulando essa história que está lá no livro do profeta Jonas, não vou detalhar muito para vocês. É um livro curto, um livro muito interessante para leitura, já deixamos aqui como dica, né? Hashtag livro de Jonas. E nós vamos ver assim que Jesus está olhando, ó, Nínive, do jeito que aquele povo era. Transformada pela mensagem do Evangelho, o que acontece com vocês? Que receberam diretamente os profetas, os mensageiros de Deus, para anunciar essa mesma mensagem que Nínive recebeu.
Nínive não teve a minha presença. Jesus falando com eles. Isso que ele está querendo dizer aqui em Mateus. Não teve a minha presença. Eu estou aqui diante de vocês. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, e ainda assim rejeitam a mensagem. Ora, da mesma forma, Nínive se levantará no dia do juízo, no dia que seremos chamados à avaliação de nossa própria consciência, e a condenará. No sentido de que eles fizeram a escolha, alteraram a sua rota, mudaram as suas vidas, e vocês não. Eles serão um parâmetro para a condenação, porque vocês poderiam ter feito diferente e não fizeram. Pois eles se arrependeram de Jesus com a pregação, com o ensino de Jonas. E diz: não é Jonas que está falando com vocês, sou eu. Eis aqui aquele que é maior do que Jonas. Só como um adendo aqui, gente, o livro de Jonas, eu vou mencionar aqui um verso, tá? O verso de número 11, do 4º capítulo do livro de Jonas. A voz espiritual está tratando com Jonas. Como eu já disse, tinha resistência. Tanto a anunciar a mensagem do evangelho para eles, ao povo de Nínive, quanto ele próprio não cria que haveria alguma mudança, haveria alguma modificação no comportamento, na ação mental deles. E a voz espiritual diz a Jonas: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Olha isso. Olhar humano pensa consigo: não tem jeito. Quem vai mudar a situação? A gente olha para a gente mesmo e fala: eu não tenho jeito. Até tentei. Uns falam, né? Até tentei. Não consigo mudar. Eu volto para os velhos hábitos. Sou assim, nasci assim, vou permanecer assim. Se alguém quiser gostar de mim, que goste do jeito que eu sou. Entendendo o seguinte: não é do jeito que eu sou, é do jeito que eu estou. Porque o que eu sou tem a ver com aquela imagem e semelhança que fomos criados por Deus no princípio. Lá recebemos o DNA divino. Se não estamos vivendo isto aqui, o problema está nas nossas escolhas, na nossa perseverança, na nossa busca contínua em nos transformar depois de termos nos desviado. Essa é a questão central. Se o povo de Nínive não sabia discernir a mão direita da mão esquerda, não tinha juízo nenhum, não tinha discernimento. Mas quando ouviram um homem imperfeito, profeta, homem imperfeito, anunciando uma mensagem, a mensagem era poderosa, não Jonas. E a mensagem encontrou o coração daquele povo de Nínive. Eles se converteram no sentido de mudarem a rota existencial deles. Por quê? Lá atrás é diferente do aqui e agora. O evangelho não mudou. Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. E eles têm os braços abertos, simbolicamente os braços abertos, para a humanidade toda, a totalidade dos bilhões que estão sobre a Terra.
são conclamados ao mesmo chamado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, essas foram as nossas reflexões, olhando para esse segundo capítulo, verso de número 27, da carta de Paulo aos Romanos. Aqui na nossa série, Romanos verso a verso. Fica a dica pelas redes sociais, seja no canal do YouTube, na página do Facebook, você encontra ali digitando NEPV de Jesus. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Participe conosco, interaja. Deixa aí seu comentário, deixa aí teu questionamento, a tua pergunta mesmo, e compartilhe, leve adiante a mensagem, para que tantas e outras pessoas tenham acesso à mensagem do Consolador prometido, à boa nova do Mestre, a renovar o nosso entendimento e o nosso coração. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.